Sansão em Gaza, capítulo 16. Foi Sansão a Gaza e viu ali uma prostituta e o coabitou com ela. E foi dito aos de Gaza: Sansão veio aqui, e o cercaram e espreitaram toda aquela noite próximo da porta da cidade e ficaram calados toda aquela noite, dizendo: quando amanhecer, lançar-lhe-emos mão e o mataremos. Mas Sansão dormiu até meia-noite. E à meia-noite se levantou e, tomando as portas da cidade, com suas duas ombreiras e a sua tranca, tomou-as sobre os ombros e foi e as levou para o cume do monte que está diante de Hebrom. Sansão e Dalila. Depois disso aconteceu que se apaixonou por uma mulher no vale de Soroque, a qual se chamava Dalila. Vieram ela os príncipes dos filisteus e lhe disseram: engane-o e descubra em que consiste sua grande força e como poderíamos vencer, para que o amarremos e o dominemos, e cada um de nós te dará cerca de 12 quilos de prata. E Dalila disse a Sansão: eu te rogo que me declares em que consiste tua grande força e com que poderás ser atado para te subjugar. E lhe respondeu Sansão: se amarrarem com 7 cordas de 20 verdes, que ainda não estejam secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer um dos homens. Os príncipes dos filisteus trouxeram 7 cordas de 20 verdes, que ainda não estavam secos, e ela o atuou com eles. E ela tinha homens à espreita no aposento. Então ela lhe disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E ele arrebentou as cordas de vime, como se arrebenta uma corda de estopa, quando toca o fogo e não se descobriu o segredo de sua força. Então Dalila disse a Sansão: eis que tu me enganastes e me dissestes mentiras. Declara-me, pois agora, te rogo, como poderás ser atado. E lhe disse: se me atarem fortemente com cordas novas que não se usaram, eu me enfraquecerei e serei como qualquer um dos homens. Dalila pegou cordas novas e o atoou com elas e lhe disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E os espias estavam no aposento, mas ele as arrebentou de seus braços como um fio. Dalila disse a Sansão: até agora me enganastes e me dissestes mentiras. Declara-me, pois, agora como poderia ser atado. Ele então lhe disse: se te seres 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia e a segurares com a estaca, ela as prendeu com a estaca e lhe disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Mas ele, despertando de seu sono, arrancou a estaca do tear com a teia. Ele lhe disse: como dizes? Eu te amo quando teu coração não está comigo. Já me enganastes 3 vezes e não me declaraste ainda que consiste tua grande força. Aconteceu que, pressionando ela a cada dia com suas palavras e importunando-o sua alma, foi reduzida à angústia mortal. Descobriu-lhe, pois, todo o seu coração e lhe disse: nunca passou uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E se fosse rapado minha força, se afastará de mim e me enfraquecerei, e serei como todos os homens. Vendo Dalila que ele lhe havia descoberto todo o seu coração, mandou chamar os principais dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque me descobriu ele todo o seu coração. E os principais dos filisteus vieram a ela, trazendo em sua mão o dinheiro. Ela fez com que ele dormisse sobre seus joelhos e chamou um homem
que lhe rapou as 7 tranças de sua cabeça, e ela começou a afligi-lo, pois sua força se afastou dele. Ele disse: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E depois que despertou de seu sono, disse consigo mesmo: Esta vez sairei com as águas, sairei com as outras e escaparei. Mas não sabia que o Senhor já se havia afastado dele. Mas os filisteus o pegaram e tiraram os filhos e o levaram a Gaza e o atacaram com cadeias para que moesse no cárcere. O cabelo de sua cabeça começou a crescer depois que foi rapado. A morte de Sansão. Então os principais dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, seu deus, e para se alegrarem, pois disseram: Nosso Deus entregou em nossas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvaram a seu Deus, dizendo: Nosso Deus entregou em nossas mãos nosso inimigo e ao destruidor de nossa terra, o qual havia matado muitos de nós. Aconteceu que, alegrando-se em seu coração, disseram: Chamai Sansão para que nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere, e serviu de brinquedo diante deles, e puseram-no entre as colunas. Então Sansão disse ao jovem que lhe guiava pela mão: Aproxime-me e faça-me apalpar as colunas que sustem a casa para que me apoie sobre elas. E a casa estava cheia de homens e mulheres, e todos os principais dos filisteus estavam ali. E no telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam olhando o escárnio de Sansão. Então clamou Sansão ao Senhor e disse: Senhor Deus, lembra-te agora de mim e fortalece-me. Rogo-te somente esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão agarrou as 2 colunas no meio sobre as que descansava a casa e lançou todo o seu peso sobre elas, sua mão direita sobre e sua mão esquerda sobre a outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Então inclinou-se com toda a sua força, e a casa caiu sobre os principais e sobre todo o povo que estava nela. E os que matou, ao morrer, foram mais do que os que havia matado durante a sua vida. E desceram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e vieram para levá-lo e o sepultaram entre Zora e Estaol, no sepulcro de seu pai, Manoá. E ele julgou a Israel 20 anos. As imagens e o sacerdote de Mica, capítulo 17. Houve um homem do monte de Efraim que se chamava Mica, o qual disse à sua mãe: Os cerca de 12 quilos de prata que te foram furtados, por cuja causa maldisseste e dos quais me falaste, eis que estão em meu poder. Eu os tomei. Então a mãe disse: Bendito seja do Senhor, filho meu. E ele devolveu cerca de 12 quilos de prata à sua mãe, e sua mãe disse: Em verdade, dediquei o dinheiro ao Senhor por meu filho para fazer uma imagem talhada e chapeada. Agora, pois, eu te devolvo. Mas ele insistiu em entregar o dinheiro à sua mãe, e tomou sua mãe cerca de 2,2 kg de prata e os deu a um ouvires, que fez deles uma imagem talhada e chapeada, a qual foi posta na casa de Mica. Assim este homem Mica teve uma casa de adoração e fez efode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que fosse seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem lhe parecia.
Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e forasteiro ali. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ir viver onde pusesse encontrar lugar, e chegando em seu caminho ao monte de Efraim, veio à casa de Mica. E Mica lhe disse: De onde vens? E o levita lhe respondeu: Sou de Belém de Judá e vou viver onde possa encontrar lugar. Então Mica disse: Fica em minha casa e serás para mim pai e sacerdote, e eu te darei cerca de 110 gramas de prata por ano, roupas e comida. E o levita ficou. Agradou, pois, o levita morar com aquele homem, e foi para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o levita, e aquele jovem lhe servia de sacerdote, e o permaneceu na casa de Mica. Mica disse: Agora sei que o Senhor me prosperará, porque tenho um levita por sacerdote. Mica e os homens de Dan. Capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo de Dan buscava para si herança onde habitar, porque até então não tivera herança entre as tribos de Israel. Os filhos de Dan enviaram de sua tribo 5 homens, dentre eles, homens valentes de Zora e Estaol, para que reconhecessem e explorassem bem a terra. E lhe disseram: Ide e explorai a terra. Estes vieram ao monte de Efraim até a casa de Mica e ali pousaram. Quando estavam próximos da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita e, chegando lá, disseram-lhe: Quem te trouxe para aqui? E que fazes aqui? E que tens tu por aqui? E eles lhe respondeu: desta maneira Mica fez comigo e me tomou para que fosse seu sacerdote. Eles lhe disseram: Pergunta, pois, agora a Deus para que saibamos se prosperará esta viagem que fizemos. O sacerdote lhe respondeu: Ide em paz diante do Senhor. Está vosso caminho em que andais. Então aqueles 5 homens saíram e vieram a Laís, e viram que o povo que habitava nela estava seguro e quieto e confiado, conforme o costume dos de Sidom, sem que ninguém naquela região lhe perturbasse em coisa alguma. Nem havia quem possuísse o reino, e estavam longe dos sidônios e não tinham negócio com ninguém. Eles voltaram a seus irmãos Zorá e Estaol, os quais lhe disseram: O que há? E eles responderam: Levantai-vos, subamos contra eles, porque nós exploramos a região e vimos que é muito boa, e vós não fareis nada? Não sejais preguiçosos em irdes para tomar posse da terra. Quando fordes, chegareis a um povo confiado e a uma terra muito espaçosa, pois Deus a entregou em vossas mãos, lugar onde não falta nada do que possa haver na terra. Então saíram dali de Zorá e de Estaol 600 homens da família de Dan, armados de armas de guerra. Foram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá, pelo qual chamaram aquele lugar o acampamento de Dan. Até hoje está o ocidente de Kiriat Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então aqueles 5 homens que haviam ido para reconhecer a terra de Laís disseram a seus irmãos: Não sabeis que nestas casas há efode e terafins e uma imagem talhada e chapeada? Vede, pois, o que haveis de fazer. Quando chegaram lá, vieram à casa do jovem levita na casa de Mica e lhe perguntaram como estava. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan estavam armados de suas armas de guerra à entrada da porta.
Subindo os 5 homens que haviam ido reconhecer a terra, entraram lá e tomaram a imagem talhada e chapeada, o efode e os terafins, enquanto o sacerdote estava à entrada da porta com 600 homens armados de armas de guerra. Entrando, pois, aqueles na casa de Mica, tomaram a imagem telhada e chapeada e os terafins. E o sacerdote lhe disse: Que vós estáis fazendo? Eles lhe responderam: Cala-te, põe a mão sobre a tua boca e vem conosco, para que sejas nosso pai e sacerdote. É melhor que tu sejas sacerdote na casa de um só homem do que de uma tribo e a família de Israel. Alegrou-se o coração do sacerdote, o qual tomou o efode e os terafins e a imagem e foi no meio do povo. Eles voltaram e, partindo, colocaram as crianças, o gado e a bagagem diante de si. Quando já se haviam afastado da casa de Mica, os homens que habitavam nas casas próximas à casa de Mica se juntaram e seguiram os filhos de Dan. E clamaram aos de Dan. Estes voltaram seus rostos e disseram a Mica: O que tens que convocastes este povo? Ele respondeu: Tomastes meus deuses que eu fiz, e o sacerdote, e fostes o que me resta? Por que me dizeis o que tens? Os filhos de Dan lhe disseram: Não faças ouvir a tua voz entre nós, para que os de ânimo colérico não se lancem sobre vós e percas também tua vida e a vida de tua casa. E prosseguiram os filhos de Dan seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes que ele, voltou e regressou para sua casa. Eles, levando as coisas que havia feito Mica, juntamente com o sacerdote que tinha, chegaram a Laís, a um povo tranquilo e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve com quem os defendesse, porque estavam longe de Sidom e não tinham tratado com ninguém. E a cidade estava no vale que há junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela. Chamaram o nome daquela cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, filho de Israel, porém antes se chamava a cidade Laís. Os filhos de Dan levantaram para si a imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes na tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. Assim estabeleceram entre eles a imagem de escultura que Mica havia feito, todo o tempo que a casa de Deus esteve em Siló.